Cara, o tema de hoje é muito difícil. Muito difícil. A dor é iminente, mas o sofrimento é uma escolha. Olha que eu já sofri, hein? E eu sei que você também. Então, chegou a hora da gente bater um bate-papo sobre. Pessoal, hoje o tema é muito difícil. Hoje o tema é muito complicado. Ahn, a dor é iminente. O sofrimento é uma escolha. E olha que eu já sofri, hein? E eu sei que você também. É por isso que a gente vai bater esse papo agora. Que eu vou te fazer tentar entender e abrir sua mente. Da mesma maneira como eu consegui abrir a minha. Tá bom? Lembrando que eu só estou aqui tentando fazer com que a sua semana comece de maneira mais leve, mais organizada mentalmente, mais positiva. Tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre dor, sofrimento e como a gente lida com ele. Existem muitas formas da gente lidar com o sofrimento, né? Existem vários tipos de estudo, vertentes que analisam como que as pessoas lidam com o sofrimento. E a gente sabe que não é uma regra. Tem pessoas que se afundam no luto, por exemplo, depois de perder uma pessoa, se afundam no luto e ficam nele, às vezes para sempre, às vezes por um mês, às vezes por um dia. Não existe uma receita pré-determinada. O sofrimento ele é exatamente igual à individualidade biológica. Cada um enxerga de uma maneira, vive de uma maneira. Então é muito complexo eu falar aqui. Porém, eu vou falar algumas maneiras que me ajudaram a entender melhor o sofrimento e olhar para ele de uma maneira diferente do que normalmente se olha. Normalmente a gente vê uma perda ou qualquer outra circunstância como um fim. Quando na verdade isso pode ser uma oportunidade de começar. Nossa, Thiago, eu perdi meu vô e eu não sei como retomar minha vida. Pode parecer duro o que eu vou te falar agora, mas sabe como que você recomeça a sua vida? Simplesmente recomeçando. Isso parece muito frio, né? Mas vamos parar para pensar um pouco. A lua continua se pondo e aparecendo. O sol continua aparecendo e se pondo. As nuvens estão no céu, as pessoas estão indo trabalhar, as pessoas estão indo se divertir, as pessoas estão indo dormir. Infelizmente a vida continuou. Vamos olhar a partir do preceito que Deus proporcionou isso para nós, para que possamos vivenciar isso e crescer diante da dor e da perda. É um tema muito delicado, que é muito complexo de encaixar para todos vocês. E eu tenho certeza que eu não vou atender a todos vocês. Mas a gente precisa entender a forma como a gente olha para a situação. Eu sempre prefiro ter vivido com alguém ou algum momento do que não ter vivido e não sofrer por aquilo. Eu prefiro ter tido a experiência de, por exemplo, ter conhecido meu tio, que era maravilhoso, porém ter perdido-o. Entender que aquela foi a vida dele, aquela era a missão dele, que ele cumpriu a missão dele e que ele me ensinou muita coisa que eu vou levar para sempre. É isso. É olhar para a situação de uma maneira onde aquilo te conforte. E eu não sei qual é a maneira que isso te conforta. Como essa situação te conforta. Você pode pensar assim, pô, meu mundo acabou. Não acabou. Não acabou. Isso é uma oportunidade de ser mais forte, de você entender que existe apenas uma pessoa que vai nascer com você e vai morrer com você, que é você mesmo. Ninguém mais. Deus nos proporciona uma mãe, um pai, uma família, algumas pessoas durante o nosso caminho, mas o nosso caminho é absolutamente solitário. E ele faz isso para que ele consiga conhecer a gente de maneira intrínseca e verdadeiramente individual. Deus te fez, Deus me fez, Deus nos fez individuais. Para que ele pudesse conhecer exatamente o coração de cada um, ele nos proporciona desafios, ele nos proporciona luxos para saber se você vai
lidar de maneira positiva. Ele nos proporciona dificuldades, como a perda de alguém, para saber se a gente vai continuar amando ele. Quantas pessoas eu não conheço que a partir de certa dificuldade deixou de lado Deus, achando que ele que fez isso com você. Mais uma vez, é aí que entra você olhar para o lado cheio do copo ou para o lado vazio do copo. Imagina que a gente tem um copo com água, metade cheio, metade vazio. Tem pessoas que só estão olhando para o lado vazio do copo. Porém, toda a história tem um lado cheio. Ai, Iago, mas eu perdi todo mundo, eu estou sozinho. Qual que é o lado cheio nisso? O lado cheio é que se Deus tirou todo mundo de você, ele te quer perto dele. Se aproxime dele que você vai permanecer cheia e agradeça a oportunidade de ter tido alguém do seu lado. Ter vivido a experiência que você viveu com as pessoas do seu lado. Eu sei que é difícil falar, porém, eu já perdi muita gente. E é o que me conforta. É saber que eu pude ter a oportunidade de viver com essas pessoas que já partiram, né? Mas e também de entender que a vida acaba. E saber que a vida acaba deixa ela maravilhosa. Porque a gente não sabe. A gente não sabe de nada. E é isso que faz a gente viver. Então, se eu posso dar uma dica para vocês hoje, viva. Aproveita. Vai lá agora que a semana está começando. Dá um beijo na sua esposa, dá um beijo no seu esposo. Dá um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu cachorro. Aproveita enquanto eles estão aí, agradeça por eles estarem aí. Quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, hoje o dia foi normal. E aí, como foi o dia? Ah, foi normal. Puxa, agradeça, se ajoelha no final do dia, agradeça, porque esse dia foi maravilhoso. Nossa vida foi feita de rotina, não de momentos extraordinários. A rotina é o nosso paraíso. É saber que tá todo mundo bem. Então aproveita. A mensagem que eu quero deixar hoje pra vocês é essa. Aproveite, porque a vida acaba. O sofrimento, quando aquele fatídico dia chegar, vai ter que ser interpretado de uma maneira onde ele não te deixe para sempre para baixo. Porque, mais uma vez, eu repito isso. A vida é muito bonita para a gente ficar triste. Claro, a gente tem que entender que a gente vai passar por um momento de luto, por um momento de dificuldade. Mas a gente tem que entender que nós não nos abandonamos e Deus não nos abandona. Deus te ama. Deus não quer ver você tentando se matar, tentando ficar debaixo da coberta. Isso não vai trazer a pessoa de volta. Isso não vai te confortar. Dormir é só uma fuga. Então, você precisa se olhar no espelho, se encarar a situação e decidir como que você vai sair dela, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é para vocês transformarem a dor em combustível. Não em desculpa para não conseguir se manter de pé. A dor, lembra que a gente falou sobre plantação, colheita? A dor pode ser o início de um novo território que você pode conquistar. Às vezes você perdeu seu emprego, você está devastado. Mas às vezes a sua nova plantação vai ser melhor do que a anterior. Então, não se precipite. Não deixe ser levado pela emoção. Respira, se olha no espelho, converse consigo mesmo. Não tenha medo da sua própria companhia. Converse. A gente conversa com tantas pessoas, mas às vezes a gente não conversa com nós mesmos. Senta, conversa com você, entende o seu próprio lado, tenta mostrar para você mesmo outros caminhos. E assim, você vai moldando a sua mente para entender o sofrimento da melhor maneira para você, não para mim. O que eu quis passar com esse episódio de hoje é com que você se autoconheça de uma maneira melhor e entenda que o sofrimento, ele, infelizmente, é uma escolha. Viva-o, mas não vive para ele. Um grande abraço, que vocês tenham uma excelente semana. Segue firme, junto com Deus. Vamos para cima. Iagão disse, é nóis.